Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois capítulos bem instigantes de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar do capítulo 23, Estranha Moral, e do 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A nossa base, claro, é essa obra fundamental do Espiritismo que busca trazer luz sobre a moral nos ensinamentos de Jesus. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: pegar algumas passagens que, nossa, à primeira vista soam estranhas, né? Até parecem ir contra a mensagem de amor de Jesus. Vamos tentar entender a lógica espírita por trás delas. Vamos passar por temas como, olha só, odiar os pais, abandonar a família, aquela frase enigmática, né? Deixar os mortos enterrarem seus mortos. E tem mais. Jesus falando que trouxe a divisão e não a paz. E por que ele falava por parábolas? E a coragem que a fé exige. Ufa, é bastante coisa. Então, vamos lá, vamos começar a desvendar isso. Começando pelo capítulo 23, Estranha Moral. Já de cara, umas expressões assim, bem fortes. Lucas fala que Jesus disse que para segui-lo era preciso odiar pai e mãe. E Mateus traz algo parecido. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos combinar, isso bate de frente com o mandamento de honrar pai e mãe, que o próprio Jesus reforçou, né? Como é que a visão espírita explica essa contradição aparente? Esse é um ponto que sempre gera muita discussão, né? Mas a interpretação espírita, assim, ela não pega essas palavras ao pé da letra, sabe? A palavra odiar, lá em Lucas, é vista mais como uma hipérbole. Uma figura de linguagem forte que era comum naquela época para dar ênfase, para mostrar a importância de colocar o amor a Deus, o amor à verdade espiritual, acima dos laços da terra. Uma hipérbole, tipo um exagero para causar impacto. Exato. Para deixar bem claro que a prioridade máxima é o espiritual. Isso quando esses laços, esses afetos terrenos, acabam virando um obstáculo, sabe? Um impedimento para o nosso progresso espiritual ou para cumprir o que a gente entende como a vontade de Deus. Ah, então não é para sair odiando a família. De jeito nenhum. Não é negar o amor, o carinho, o respeito pelos pais. O mandamento de honrar continua valendo e Jesus mesmo o reforçou. A questão é o apego exagerado às coisas puramente materiais, aos interesses da família aqui na Terra, quando eles entram em conflito com nossos deveres maiores, com a vida futura, com a nossa missão espiritual, entende? Entendo. É uma questão de hierarquia de valores, então. O espiritual vem primeiro. Isso. E tem mais um ponto importante aí, que é a ideia da família espiritual. Para a doutrina espírita, os laços mais fortes, mais verdadeiras, não são só os de sangue de uma vida só. São os laços do espírito, construídos por afinidade, por experiências juntos ao longo de várias vidas, né? O próprio Jesus, como está lá em Marcos e citado no Evangelho, ele diz que seus verdadeiros parentes são aqueles que fazem a vontade de Deus. É uma provocação para a gente pensar a quem a gente deve lealdade primeiro. Essa ideia de prioridade espiritual ressoa naquela outra frase, também forte. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Para quem ouve assim de primeira, soa frio, né? Quase um descaso. Boa mesmo. É outra daquelas que a gente precisa olhar com mais calma. A interpretação liga isso direto à ideia de que a vida de verdade é a vida do espírito. Jesus estaria mostrando o contraste entre a urgência da tarefa espiritual, que era divulgar o reino de Deus, a verdade que liberta o espírito, e as preocupações com o corpo físico. O corpo seria um morto, no sentido de ser passageiro, temporário, uma vestimenta, como a doutrina fala. O espírito é o vivo. Quer dizer, não é um desrespeito ao enterro, ao ritual em si. Não necessariamente ao ritual. É mais um choque de realidade sobre onde deve estar o nosso foco principal, principalmente para quem quer seguir os ensinamentos a sério. Naquele momento, diante da tarefa urgente de levar a mensagem espiritual, as convenções sociais, mesmo as mais tradicionais como o enterro, ficariam em segundo plano. A vida do espírito que continua e espalhar a verdade que ilumina essa vida. Isso seria a prioridade máxima ali naquele contexto do chamado. É uma lição bem radical sobre o que realmente importa na visão da eternidade. Entendi. Realmente desloca o foco do material para o espiritual de um jeito bem forte.
Agora, vamos para talvez a parte mais desconcertante para muita gente. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Ou, como está em Mateus, a espada. Isso vindo de quem a gente conhece como o príncipe da paz. Como assim? Pois é, essa é clássica. Mas olha, a interpretação espírita é bem direta aqui. A divisão não era o objetivo de Jesus, não era isso que ele queria, mas era uma consequência inevitável e ele sabia disso. A mensagem dele, a verdade que ele trouxe, veio para confrontar o erro, os abusos, o egoísmo, o fanatismo da época, personificados ali nos fariseus, nos escribas, nos sacerdotes, que tinham seus interesses contrariados. Ah, então a espada seria a própria verdade, cortando as ilusões, os interesses. Exatamente isso. A verdade, quando chega, ela mexe com tudo. Ela confronta o erro, o orgulho, a hipocrisia, os privilégios que não se justificam, e é natural que isso gere conflito, né? Ela acaba separando quem abraça essa verdade, quem está disposto a mudar, daqueles que a rejeitam, seja por medo, por apego ao que já existe, ou porque seus interesses são ameaçados. Toda ideia nova que transforma enfrenta resistência. Na época de Jesus, era uma resistência muitas vezes violenta, física. Hoje, talvez seja mais no campo das ideias, do sarcasmo, da incompreensão, né? Mas a resistência existe. Faz sentido. Ele previu essa luta. Sim, ele sabia que a doutrina dele ia causar um racha, ia dividir opiniões, crenças, ia separar até famílias, onde um aceitava a nova luz e o outro ficava preso nas sombras antigas. A paz que Jesus veio trazer é a paz interior, a paz com a própria consciência, aquela paz que vem de fazer o bem, de entender as leis de Deus. A paz social, a harmonia entre todos, essa só vai ver lá na frente, como resultado final, quando a verdade for entendida e vivida por todo mundo. Mas o caminho para chegar lá, esse caminho envolve essa divisão, essa luta entre a luz e a resistência a ela. O Espiritismo mesmo, que se coloca como continuador dessa mensagem, também enfrenta essa dinâmica, né, de dividir opiniões ao propor uma nova compreensão. Então, ajuda a encaixar as coisas. Bom, vamos avançar então para o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aqui tem outra coisa que parece um paradoxo sobre comunicação. Jesus fala para colocar a luz, a candeia, num lugar visível para iluminar todo mundo. Mas ele mesmo usava muito as parábolas, escondendo um pouco o sentido mais profundo para a multidão. Por quê? Não é meio contraditório falar para mostrar a luz e ao mesmo tempo usar uma linguagem que, de certa forma, a esconde? Parece contraditório, mas se dissolve quando a gente entende o jeito de Jesus ensinar. Era um ensino progressivo, sabe? Ele adaptava a profundidade do que ele falava à capacidade de quem estava ouvindo. Para as multidões, que o texto considera que estava numa fase mais infantil espiritualmente falando, ele usava as parábolas, principalmente para falar das coisas mais abstratas da doutrina dele. Seria tipo, para proteger quem ainda não estava pronto para entender tudo de uma vez, para não chocar demais. Até perturbar ou prejudicar quem não estava preparado. Como o texto fala, uma luz muito forte ia ofuscar. As parábolas passavam a essência da mensagem de um jeito acessível, né? Cada um pegava o que conseguia, plantava uma sementinha ali que ia germinar depois. Mas olha que interessante, na parte moral, na prática, no que era essencial, caridade, perdão, humildade, aí Jesus era direto. Super claro para todo mundo. Já para os discípulos, que estavam mais próximos, mais preparados, aí sim ele explicava o sentido escondido das parábolas, os tais mistérios do reino dos céus. Então a ordem da candeia não é para jogar toda a luz de uma vez em cima de todo mundo sem critério. Significa que a verdade não deve ficar sempre escondida, restrita a um grupinho, ela tem que estar disponível e com o tempo, conforme a humanidade vai amadurecendo, cedo ou tarde será descoberto, diz o texto, essa luz vai ser buscada, vai ser compreendida de forma mais ampla, inclusive usando a razão para iluminar a fé. E o Espiritismo se vê como parte desse processo, né? De desvendar as coisas progressivamente. Uma pedagogia divina mesmo, que respeita o tempo de cada um. Faz sentido.
Ainda nesse capítulo tem aquela instrução bem específica para os apóstolos. Não procureis os gentios, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso pode soar meio limitado, né? Até excludente para uma mensagem que depois se tornou universal. Como a visão espírita lida com essa ordem inicial? Olha, aqui a interpretação também vai por um caminho de entender a estratégia e o momento. Os judeus daquela época, eles já tinham a base do monoteísmo, né? E já esperavam o Messias. Era, como o texto diz de forma figurada, um terreno já preparado, mais pronto para receber as sementes da nova doutrina pelos apóstolos que também eram judeus. Ah, então foi uma estratégia de começar por onde tinha mais chance de dar certo mais rápido, onde já tinha uma base cultural religiosa. Isso, uma estratégia inicial. Era mais eficiente e, vamos dizer, mais viável para os apóstolos naquele começo. Eles ainda estavam aprendendo, talvez não tivessem ainda todas as ferramentas para lidar com a complexidade do mundo pagão politeísta dos gentios, né? Jesus, com a visão ampla que tinha, com certeza sabia que a mensagem ia se espalhar depois para todo mundo, a conversão dos gentios viria no tempo certo, e foi o que aconteceu, né? A mensagem explodiu depois. Então não era desprezo, não era exclusão, era uma abordagem por fases, começando pelo núcleo que podia absorver mais rápido e depois ajudar a espalhar. Entendi, uma implementação gradual. Tá. Agora, uma frase super conhecida. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O texto espírita faz uma ligação bem interessante disso com a mediunidade. Pode explicar um pouco mais essa conexão? Assim. Essa passagem é vista como fundamental para a gente entender como os dons espirituais tipo a mediunidade são distribuídos. A ideia é que a mediunidade não é um presente só para os sãos, para os moralmente perfeitos, sabe? Pelo contrário, ela também seria dada e talvez até principalmente aos doentes, ou seja, as pessoas ainda imperfeitas, com seus vícios, sua ignorância, suas dificuldades morais. Mas isso parece ir contra a lógica. Por que dar uma ferramenta espiritual tão poderosa para quem talvez não vá usar direito? A lógica aí é a da misericórdia, da oportunidade. É para que a ajuda espiritual, os bons conselhos, o amparo dos bons espíritos consigam chegar em todas as camadas sociais e morais, para alcançar justamente aqueles que mais precisam de correção, de esclarecimento, de um empurrãozinho para o bem. A mediunidade, mesmo numa pessoa com defeitos, pode ser uma ponte, um canal para que a mensagem de esperança e transformação chegue a corações que de outro jeito talvez ficassem fechados, inacessíveis. É como colocar o remédio perto de quem está doente. Claro que isso traz uma responsabilidade enorme, né? Quem recebe esse dom e não usa para o bem, para ajudar os outros e para se melhorar, assume um compromisso ainda maior com as leis de Deus. Mas a distribuição em si, ela reflete esse objetivo maior de alcançar e recuperar. Essa visão da mediunidade como ferramenta de alcance para os doentes espirituais e não um selo de pureza é realmente diferente do que muita gente pensa. E isso leva a gente para os últimos pontos do capítulo. A coragem da fé e o chamado para carregar sua cruz, estar disposto até a perder a vida para salvá-la. Aqui a coisa fica bem prática e exigente, né? Sim, aqui o Evangelho vai no ponto central do comprometimento que a fé de verdade pede. A coragem da fé não é só acreditar lá no fundo. É ter a força moral de dar testemunho dessa crença, de viver de acordo com ela, mesmo que isso signifique enfrentar oposição, gozação, incompreensão, até perseguição, Jesus disse. Não se envergonhar de mim e das minhas palavras. Negar o que a gente acredita por medo, por conveniência social, para não ter problema, isso é visto como uma fraqueza espiritual grande. E carregar a cruz é mais do que só aguentar as dificuldades da vida. Na leitura espírita, carregar a cruz é aceitar as provas, as dores, os desafios da vida aqui na Terra, não com revolta, sabe? Não com desespero, mas com resignação ativa, com fé de que existe um propósito maior por trás daquilo. É entender que essas dificuldades muitas vezes são resultado de coisas que a gente fez no passado
Ou são ferramentas para nossa purificação espiritual, para a gente desenvolver paciência, humildade, perseverança? É seguir o exemplo do próprio Cristo, que enfrentou a cruz dele com submissão à vontade de Deus. E a ideia de perder a vida terrena para salvar a eterna é o ponto máximo daquela hierarquia de valores que a gente estava falando. Significa se desapegar da busca só por prazer, por bens, por honra aqui neste mundo, que são coisas passageiras. É entender que a vida de verdade é a do espírito imortal. Quem se agarra só no mundo material e descuida do crescimento espiritual estaria perdendo a chance de construir um futuro melhor na dimensão espiritual. Os espíritas, especialmente, por abraçarem uma doutrina que bate de frente com o materialismo e convida a olhar a vida de um jeito mais amplo, são chamados a viver essa coragem, essa coerência, essa visão focada na eternidade. Um chamado forte à coerência e ao desapego, sem dúvida. Então, para a gente tentar amarrar tudo, como é que essas passagens que sozinhas podem parecer tão estranhas, tão duras, se encaixam na mensagem principal de amor e caridade do Evangelho, segundo a visão espírita? Qual é a grande liga disso tudo? A liga, a conexão, está justamente na mudança de perspectiva que a doutrina espiritual oferece. Quando a gente lê essas passagens com a lente da imortalidade da alma, da reencarnação como chance de aprender, da lei de causa e efeito guiando nossas vidas, da existência de laços espirituais que vão além do sangue e da prioridade total da vida espiritual sobre a vida material, aí a aparente estranheza some. Essas passagens, então, elas não vão contra o amor, elas aprofundam o amor, colocam ele no contexto da jornada de evolução do espírito. Elas nos ensinam que a gente precisa amar a Deus, que é a verdade, o bem acima de tudo, e que isso, às vezes, exige sacrifício dos nossos apegos, do nosso conforto imediato. Elas mostram que trazer a verdade para o mundo cheio de erros gera conflitos passageiros, sim, mas que são necessários para o progresso. Revelam a sabedoria de Deus em dar a revelação aos poucos, conforme a nossa capacidade de entender. E, finalmente, chamam a gente para ter coragem de viver a nossa fé e ver as dificuldades não como castigo, mas como chance de crescer de verdade. A estranheza está na nossa visão limitada, materialista. Quando a gente amplia o olhar para a visão do espírito imortal, tudo se encaixa numa lógica de amor e justiça muito maior. Exploramos hoje, então, algumas passagens bem desafiadoras dos capítulos 23 e 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vimos como a interpretação espírita tenta oferecer chaves para a gente decifrar essas aparentes contradições, revelando ensinos bem profundos por trás das palavras. Falamos de prioridades espirituais, da natureza da verdade, que às vezes divide mesmo, da pedagogia divina e da coragem que a fé exige na prática. E essa nossa conversa toda talvez deixe uma reflexão importante para a gente, né? Pensando nessa ênfase toda na supremacia do espiritual, na coragem de bancar a verdade, mesmo que ela cause divisão, e em aceitar as cruzes como parte do nosso caminho, como é que a gente pode, cada um de nós, avaliar os nossos próprios apegos? Seja apego a coisas materiais, a status social, a relacionamentos que mais prendem no que libertam, ou até mesmo o apego a ideias, a crenças confortáveis que a gente evita questionar. Como a gente reage quando a vida nos coloca diante de verdades que desafiam o nosso mundinho, o nosso status quo pessoal, ou que exigem uma transformação interna que pode ser dolorosa, mas necessária? Fica aí o convite para a gente olhar um pouco além do conforto imediato, né? Tentando ajustar a nossa bússola interna pela perspectiva da eternidade.